Olá, que tal? Tudo bem? Aqui é o Bruno do Projeto Espanhol. No vídeo de hoje, vamos conversar sobre algumas questões que acontecem no processo de aprendizado do espanhol, sobre algumas dúvidas que surgem no processo de aprendizado e principalmente quando você já estudou uma outra língua estrangeira e vai estudar espanhol como terceira, quarta ou talvez você seja políglota, quinta língua estrangeira espanhol. Mas antes disso, pessoal, se vocês ainda não se inscreveram no canal, façam isso, se inscreva no canal, ativem a campainha, é muito importante vocês ativarem a campainha. Por quê? Porque se a gente publicar um vídeo e vocês não se inscreveram, mas não ativaram a campainha, vocês não vão saber que a gente publicou esse vídeo. Então, se inscrevam, ativem a campainha e, já que está aí nesse momento de curtir e tal, dá um like aí no vídeo para apoiar a gente. E muito importante também comentar os vídeos, se vocês têm dúvidas, se vocês gostaram dos vídeos, se vocês querem que a gente faça um vídeo sobre outros assuntos, também. Voltando com a questão, eu tenho aqui, por exemplo, uma pergunta que me envia a Evelyn no direct do Instagram, e ela diz uma coisa assim: há 3 anos estou estudando inglês e eu acabo confundindo as duas línguas em uma mesma frase. Poderia falar sobre isso, etc. Bom, isso que acontece com Evelyn acontece com muitas pessoas que estão começando a estudar espanhol e já estudaram uma outra língua estrangeira. E por que a gente vai falar espanhol e termina falando na mesma frase? E você deve estar se sentindo identificado nesse momento, né? Você está falando assim, começando a falar espanhol e termina falando, sei lá, inglês, francês, né? Completando a frase com inglês, com francês, ou mesmo com português, mas com o português é outra coisa, né? Não é nos casos que as pessoas já estudaram uma outra língua. E por que acontece isso? Bom, é simplesmente uma questão de tempo. Por quê? Porque a gente, quando começa a falar, não tem o universo de vocabulário, né? Não tem um vocabulário muito reduzido, ou seja, é um universo muito reduzido. Então, nosso cérebro, a gente sabe que a gente dá a ordem para nosso cérebro de falar espanhol, no caso, né? Então estou falando espanhol. Espanhol é uma língua diferente do português, da nossa língua materna, né? Da língua de vocês, não a minha. Da língua materna de vocês. Então, nosso cérebro sabe que não pode falar português, que tem que falar espanhol, mas, não tem todo o espanhol para conseguir formular uma frase, para saber, como se diz, sei lá, óculos, né? Como se diz óculos em espanhol, etc, né? Então, automaticamente, a gente vai procurar nos arquivos de língua estrangeira. Só que nesse arquivo não tem o que significa óculos em espanhol. Nesse caso, lentes poderia ser, né? Pega a mesma palavra em outra língua estrangeira e completa a frase com a língua estrangeira. Esse processo é muito comum e acontece por causa disso, simplesmente porque a gente não tem o universo de vocabulário, o universo gramatical, etc., da língua que a gente está completo, né, amplo, da língua que a gente está aprendendo, no caso do espanhol. Então, como que se resolve? Se resolve justamente estudando mais, fazendo videotranscrições, fazendo gramática em uso, fazendo falsos amigos, lendo, ouvindo músicas, ampliando, fazendo tudo necessário para ampliar esse vocabulário. E na medida em que vocês começam a falar espanhol e continuam estudando espanhol, continuam estudando com videotranscrições, com falsos amigos, etc., com todos os métodos que a gente vem trabalhando aqui, vocês vão ir preenchendo esses vácuos, né? esses espaços vazios com espanhol, com vocabulário em espanhol. Então, esse recurso vai ser cada vez menos frequente. Então, vocês, à medida que passa o tempo, vocês afirmam o espanhol e simplesmente vão continuar falando espanhol e já não vai ir para o inglês, para o francês, para o alemão, etc., para completar
uma frase. Então, Evelyn, e para todo o pessoal que acontece isso no começo, não se preocupem com isso, simplesmente continuem estudando muito e ampliem o vocabulário e vocês vão ver que isso vai acontecer cada vez menos e as duas línguas estrangeiras, nesse caso, começa a se independizar uma de outra, né? A que você aprendeu antes, ela fica aí, tipo, não, você, isso é outra coisa que acontece, as pessoas, não, eu tenho medo de esquecer, não, você se aprendeu a outra língua, você não vai esquecer por aprender espanhol, tá bem? Isso está também um pouco relacionado com a possibilidade, a segunda questão que queria falar, sobre a possibilidade de falar, de aprender duas línguas ao mesmo tempo. Então, o que dizem as pessoas que aprendem muitas línguas? Os políglotas que aprendem muitas línguas, tem vários artigos por diferentes lugares na internet que você vai ouvir muitas pessoas que já aprenderam muitas línguas falarem. E assim, não é o mais recomendado, principalmente por uma questão de organização e de tempo, mas é super possível. Ou seja, se você é uma pessoa organizada, se você tem tempo para estudar as duas línguas, e principalmente se você é organizado, não vai ter problema estudar as duas línguas. Eu não recomendo por uma questão porque em geral as pessoas têm um tempo reduzido para estudar línguas estrangeiras. Mas se você quiser, se você estiver estudando agora inglês, alemão, francês, chinês, etc., qualquer outra língua e quiser estudar espanhol, de boa. Outra coisa que é recomendada é que as línguas, se você está estudando duas línguas simultaneamente, você não estude duas línguas, ou seja, quanto elas mais sejam diferentes, melhor, né? Então, sei lá, se você vai estudar espanhol, não estude espanhol, francês, italiano, etc. Porque são línguas da mesma família, né? Preferível estudar inglês, sei lá, alemão, chinês. Quanto elas mais se diferenciam, mais fácil vai ser para você estudar duas línguas. Mas, assim, esse não é um caso muito comum. E sempre que eu falo esse tipo de coisas, aparece um carro passando lá embaixo. Então, o mais comum é que quando você está estudando, apareçam dúvidas e quando tem essas lagunas, esses vácuos, apareça a outra língua que você já estudou. E simplesmente isso, gente, se resolve estudando mais, ampliando o vocabulário do espanhol, treinando mais, você vai ganhando confiança na medida que você vai falando, etc. Então é isso aí, gente. Por enquanto é isso, pessoal. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, não esqueçam de acompanhar a gente no Facebook, no Instagram. A gente publica umas coisas diferentes lá. Não esqueçam de entrar no site, né? Se registrar no site, etc. E vamos arriba com o espanhol. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.